toda vez que ela vem aqui, é a oportunidade da gente linkar questões ligadas, muitas vezes, à parte hormonal, né, aos ciclos que a gente passa, falando aí do público feminino, com a alimentação. Estou falando da nossa nutricionista querida, Fernanda Paulucci. Bem-vinda! Muito bom tê-la. Ela já comentou assim antes, né, quando eu fui me trocar, ela disse, Carol, você vai estar então, estaremos juntas de laranjão. Bem Ficou colorida. bonito isso aqui no vídeo. Vamos dar uma cor aí para esse programa especial, porque o tema é exatamente esse. Tá precisando dar um up? Tá com TPM? Qual a influência da nossa alimentação nesse período de TPM? Ou a gente pode falar o contrário, né? Se a TPM vai também influenciar nas escolhas que a gente quer ter. Mas será que é bom ou isso é ruim? Já já a gente vai comentar de tudo que a Fê trouxe. Antes, Fê, eu vou só começar com uma sonora dela que é ginecologista e obstetra, a doutora Karen Rocha. Olha o que ela diz na tela. Olá, eu sou a doutora Karen, ginecologista, e hoje a gente vai falar sobre TPM. O que é TPM? TPM é tensão pré-menstrual. Então é como se fosse um estresse antes da menstruação. E por que ele acontece? Então o seu corpo, quando está ovulando, ele se prepara para tentar engravidar. Não engravidou, ele vai se preparar para uma próxima gravidez. E isso faz com que a gente tenha uma queda muito abrupta, muito rápida dos hormônios. Essa queda do hormônio faz um estresse no nosso corpo que dá a TPM. Então vamos lá, a gente divide os sintomas da TPM em dois, físicos e emocionais. Os sintomas físicos, então, é aquela coisa que depois que menstrua, melhora. Acne, queda de cabelo, dor de cabeça, dor nas mamas, inchaço abdominal, prisão de ventre, dor nas costas, dor nas articulações, um ganho de peso de até 2, 3 quilos por causa da retenção hídrica, a celulite aumenta neste período. Então você vê que o corpo ele sofre um pouco mesmo. Então você vê essas diferenças. Da parte emocional, a pessoa fica irritada com facilidade, ela sai de espírito de alegria e vai para tristeza muito rapidamente. Ansiedade aumenta, então te dá vontade de comer coisas que você já não comia antes. Você dorme mal, então tem pacientes que nesse período ficam com insônia. Por causa da insônia, você já fica cansado o dia inteiro. A depressão, que muitas vezes tem gente que fala que fica deprimido mesmo. Então você tem todo aqueles sintomas de depressão. Então você vê que a TPM, ela tem vários sintomas e não é só corpo, é mental também, porque é um estresse. Tem como tratar? Sim, claro que tem. E assim, a gente usa algumas mudanças de hábitos, então, exercício físico, evitar de comer coisas que possam aumentar a sua ansiedade, então chocolate, café nessa época da TPM. Tem medicações? Tem, várias. Com hormônio, sem hormônio, tudo na questão de qualidade de vida, de trazer o seu benefício. Então assim, a gente não tem que sofrer de TPM. TPM é uma coisa que é normal. Quanto mais estressado ou fora do equilíbrio a gente tiver, mais a gente sente. Por isso que nessa época de pandemia, quarentena, emprego, escola, você tem aumento desses sintomas, então você se sente pior. E quando você está de férias, maravilhosa, quando o dia estiver normal, a gente vai voltar a ficar tranquilo. Ok? Espero ter ajudado, espero ter tirado algumas dúvidas. Muito obrigada pelo convite e a gente se vê num outro dia. Tá aí, doutora, obrigada mais uma vez. Quem quiser acompanhar o trabalho, vai lá no Instagram, que é o @doutora, por extenso, Karen, com K e N no final, @doutora Karen, para quem quiser saber mais sobre esse e outros assuntos. Agora a gente volta aqui, ó, no Valendo, e eu sempre deixo ela muito à vontade para começar do jeito que ela acha que pode ser, né, uma boa estratégia. Claro que a gente sabe que a mulherada todo mês sofre com isso. É algo que muitas vezes compromete qualidade de vida. Tem gente que não consegue nem trabalhar no período de TPM. Isso. Então, vamos à sua ajuda. Bem-vinda. Então, hoje a gente trouxe alguns alimentos que vão ajudar nesse processo dos sintomas da tensão pré-menstrual, no momento que a gente tem essa oscilação hormonal, né? Então, pós-ovulação, a gente tem aquele pico de estrogênio, que é o que deixa a gente com a serotonina boa, feliz. E pós-ovulação, esse estrogênio começa a cair, sobressai um pouco da progesterona e quando vem a menstruação, esses hormônios somem. Então, aí a gente começa a ter todos aqueles sintomas horrorosos,
da TPM. A progesterona, no fundo, faz o quê, Fê? Ela que, quando ela está um pouquinho mais alta nesse período, ela agrava essa nossa ansiedade, aquela tristezinha. Isso, ela vai deixar você um pouco mais ansiosa, vai aumentar a retenção de líquido, né? Porque o que acontece? Não é que ela fica muito alta pós o pico ovulatório, é que ela acaba se sobressaindo com essa queda do estrogênio. Entendi. E aí você fica mais chateada, irritada, com ansiedade, né? A gente acaba tendo insônia, por exemplo, cansada. É verdade. E nesse ponto, pensando nas nossas escolhas, é unânime entre as mulheres que um período de TPM a gente tem mais vontade de comer doce. A gente tem uma busca maior, então, por carboidratos e até por comidas mais gordurosas. Por quê? Então, essa queda do estrogênio com a queda da serotonina vai me propiciar aí, né, a oscilação desse neurotransmissor que provoca esse bem-estar. E aí vem com essa oscilação aí da progesterona, que está um pouquinho mais baixa também. Então, vai causar essa desordem mesmo de neurotransmissor, e a gente vai ter que dar alimento, o corpo ele pede alimentos para a gente equalizar. Nesse pico ovulatório que a gente tem um aumento do estrogênio, o aumento do estrogênio faz oscilação também nas bactérias, na nossa microbiota intestinal. Nossa, até nesse momento ela consegue falar da microbiota, gente. E aí, por que a gente tem que falar nisso? Porque é lá que a gente produz, né, boa parte da nossa serotonina. A gente tem que lembrar que antes do período menstrual, muitas mulheres têm os episódios de candidíase ou de infecção urinária, né? Então, a gente tem que fazer todo um trabalho alimentar pautado no estresse, pautado nessa microbiota intestinal e dando um monte de micronutriente para fazer esse equilíbrio, né? Para que esse estrogênio que está lá alto, ele não esteja alto demais e ele não esteja sendo detoxificado, neutralizado para ser expulso. Porque todo hormônio em excesso, ele tem a vida dele. E depois, quando ele fica mais velho, ele tem que ser biotransformado lá no fígado. Então, eu tenho que estar com órgãos como o fígado e o intestino trabalhando muito bem. Senão eu vou vir com sintomas no período que a gente vem a menstruação, por exemplo, cólicas, né, dores, de uma forma muito mais intensa. Que interessante. Mas pensando por esse lado, antes até da gente colocar o que a gente deve incluir na alimentação no período, quando a gente tem a vontade, a necessidade do doce ou de uma comida mais gordurosa, é ruim atender essa expectativa do organismo ou não? Ou a gente tem que ter cautela, mas tudo bem, deixar para esse momento, então, o chocolate? Eu acho que a gente tem que dar um comfort food, uma comida que realmente conforta esse corpo que está totalmente descontrolado aí em termos de fome e saciedade, mas a gente não pode dar os alimentos errados, senão o gatilho para piora dos sintomas fica pior. Então, tudo com cautela. Agora, vamos começar por que grupo para destacar o que a gente deve colocar? Vamos começar falando de sintomas como inchaço. Tá bom. Então, é muito comum a gente ter o aumento do inchaço. Se eu estiver em estresse, não dormindo bem, o inchaço vai piorar. Se eu estiver comendo mais alimentos de alto índice glicêmico, o inchaço ele vai piorar. E aí a gente tem que trabalhar com carboidratos de baixo índice glicêmico, né, que tem uma velocidade de entrada na minha célula um pouco mais lenta. Eu tenho que trabalhar com alimentos que sejam mais diuréticos. Então, no caso, o salsão, a salsinha, a gente pode fazer o suco verde. Eu falo que um dos alimentos aí para TPM é o suco verde, rico em magnésio e com compostos que têm ação bastante diurética. Então, salsão, a salsinha, a gente pode usar chás como chá de sabugueiro, chá de uncaria tomentosa, por exemplo, cavalinha, hibiscos. Então, são chás que vão ajudar. Precisa usar muito? Não. Uma xícara, 2 xícaras ao dia, por exemplo. Aí a gente tem sintomas como inchaço das mamas. A gente pode trabalhar com as castanhas, então amêndoas, avelã, nozes, o abacate, que são ricos em vitamina E, ácidos graxos, por exemplo, ômega 3, ômega 9. Então, tudo isso vai evitar o inchaço e as dores nas mamas. Tem suplementos que a gente pode utilizar, que é o óleo de bórago, que é o borragem, e o óleo de prímula. Tanto vai melhorar o inchaço, quanto também a questão das dores nas mamas. Só que isso que você está colocando, a gente deve introduzir num momento, então, que já houve essa queda, que deu esse desbalanço hormonal, antes
Da menstruação o ideal mesmo. é sempre a gente ir fazendo o consumo desses alimentos. Tá, o mês inteiro. O mês todo. Por quê? Porque o corpo não é um botão que liga e desliga. Não é. Então, se eu começo imediatamente a colocar alimentos mais anti-inflamatórios, imediatamente quando vem a TPM, pode ser que não dê muito certo. Mas se eu mantenho uma alimentação equilibrada ao longo do mês, a TPM ela vai vir com menor intensidade. Entendi. Então, claro, pensar no São uso alimentos de que a todos. gente vai colocando e, obviamente, quando chega próximo daquele período, a gente potencializa, intensifica o consumo deles. Então, se você já tem o hábito de tomar um suco verde todos os dias, neste momento, pode Vamos fazer colocar mais salsinha, coloca o hortelão, o gengibre, limão, os cítricos também melhoram, né? E eu vi que tem um gengibrinho Os aí sintomas. que você já Vou me contar. conta dele. E eu acho legal que você tem estudado muito a questão dos óleos essenciais, né? Que estão diretamente ligados também a essa... Até Bem-estar, equilíbrio. Impressionante como tem feito uma diferença. Sim. Ele está atuando em todos os campos da nossa Sim. vida, né? Então a gente conversa muito isso aqui no programa, a gente tem um naturopata que explica e olha que Fernanda Paulucci, nossa nutricionista, hoje também vem com dicas de óleos essenciais. Vamos continuar do inchaço pra Vamos do gente pular inchaço. aí pro ômega 3. Porque o Pegar inchaço, link. eu acho que é uma das piores partes, né? A gente Então a gente muito pode trabalhar com óleos essenciais como o lemon e o grapefruit, Tá. que eles vão ajudar no processo aí de retenção de líquido. Também a gente pode trabalhar com chá da casca do abacaxi. Mas ou como é que a gente coloca, antes da gente falar do... Como a gente coloca... a gente pode colocar uma gotinha do grape ou do lemon, tá? Em 500 ml de água e aí você vai tomando ao longo do dia. Tá, é bem ou você pode inalar, colocar no difusor. Então, tanto via inalação quanto via oral. Todos os óleos essenciais podem ser ingeridos? Não. Tem marcas específicas que garantem e que podem fazer a ingestão. Tem Então, que tomar conversar, muito cuidado. com um profissional que você vai comprar esse produto. Isso. E aí, o chá da casca do abacaxi, ou se você não fizer o chá da casca do abacaxi, a gente sabe que o próprio abacaxi tem propriedades anti-inflamatórias e diuréticas, colocar ali no suco verde junto com salsinha, hortelã, por exemplo. Vamos falar um pouquinho da acne, que a gente pode bloquear essa acne com o chá verde e o chá de hortelã. Nossa, que fantástico. E Agora, o você só ômega perguntou 3. Onde a gente encontra hoje, assim, de forma segura, esses óleos essenciais, Fê? Tem algumas marcas que vendem via site e então, É que não dá pra falar da marca, Não dá pra né? falar. Mas sendo bem sincera, tem uma bem forte. Tem uma bem forte, que Quando eles fizer a têm lá pesquisa. laudos e garantem que você pode fazer a ingestão. E não são de todos, são de alguns específicos. Tá, eu vou dar depois seu Instagram, quem quiser perguntar Isso. diretamente pra Fê. Aí lá a gente ela pode falar. qual é a marca. Vamos falar da acne, então. Da acne, a gente pode utilizar então o chá verde, o chá de hortelã e pode usar também o óleo essencial de hortelã, por exemplo, para ajudar no processo da acne. Ômega 3, que pode ser tanto da linhaça, da chia ou óleo de peixe mesmo. Poderia ser o peixe? Poderia. Eu trouxe os encapsulados aqui para ficar mais fácil. E o abacate. Então são alimentos, são suplementos que vão ajudar nesse processo da acne que dá bem antes da nossa menstruação. Como é que a gente coloca o chá verde, então, diariamente? É benéfico? Todo dia você ter lá o seu momento do chá Se a pessoa tem o verde? intestino mais irritado, eu aconselho a usar dia sim, dia não, esse chá verde e alternar com o de hortelã. Tá bom. Se a pessoa não tem o intestino irritado, não percebe que dá enjoo ou que solta o intestino, dá para utilizar uma xícara todos os dias. Até 2 xícaras, por exemplo, do chá verde. E tem um detalhe que a gente ainda não comentou, que eu acho que vale super a pena. No período de TPM, que dá toda essa bagunçada, a gente tem menos pique para treinar. Isso. E aí a gente rende menos na atividade física. Então você imagina, o momento que a gente tem mais fome, mais vontade de coisas calóricas, mas que a gente tem menos potencial de gasto. Isso, é uma compensação desse déficit energético também. Tá, né? também. É uma compensação desse sistema imunológico que fica ali balançado também por conta da desbiose. E Então a aí? gente pode utilizar alimentos para o intestino. Então, isso vai ajudar a melhorar a imunocompetência e, por esse motivo, melhorar a sua disposição. Tá. Os alimentos fontes de vitamina C, trouxe aqui o kiwi, mas podia ser qualquer cítrico, por exemplo, o abacaxi aqui que a gente está falando, o damasco. Show. Tá? O kiwi, em especial, ele tem a actidina, que melhora a permeabilidade do intestino. Então,
Então, muitas mulheres também reclamam que o intestino fica um pouco mais preso bem antes da menstruação e depois solta. A quercetina da maçã, junto com a pectina da maçã, também vão modular esse intestino. Aí, o que mais que a gente pode falar? Desses cítricos, acho interessante, porque a gente está falando de todos eles, pensando também nessa aumento questão da energia e trabalhar com as gorduras boas, que no caso o abacate, então tem as oleaginosas como as nozes, as avelãs, amêndoas, fontes de magnésio. O magnésio é muito importante para a gente melhorar a produção de energia e também metabolizar o excesso de estrogênio. Por que eu estou falando do excesso de estrogênio? Porque ele é responsável por irrigar para fazer o tecido do endométrio. Quando eu tenho um descontrole desse estrogênio no meu organismo, eu acabo tendo uma proliferação maior desse endométrio, e no endométrio é que eu tenho as prostaglandinas, que é elas que causam dor, a cólica. Então, por isso que eu preciso sempre pensar no balanço adequado desse estrogênio. E aí vai entrar a linhaça, por exemplo, os crucíferos, que é o brócolis, a couve, lembra do suco verde que nunca tem erro. Né? Então, já falei da linhaça, já falei do brócolis, mas poderia ser rabanete, nabo, poderia ser couve-flor, por exemplo, né? Como uma família dos crucíferos, das brássicas. Fê, Glaucia perguntou o seguinte, para as mulheres, então, que não menstruam por qualquer motivo, seja uma introdução de algo hormonal que bloqueie, ou de uma menopausa precoce, ou, enfim, inúmeros motivos, se beneficiam também dessas dicas, ou essas mulheres, mesmo não tendo uma menstruação, podem ter sintomas? Elas se beneficiam sim, porque a gente sempre vai trabalhar com a metabolização do estrogênio. Quando a gente está na menopausa, a gente produz mais estrona. Então, eu preciso metabolizar adequadamente esse estrogênio, que não é tão benéfico para o nosso organismo. A gente tem alguns tipos de estrogênio. Tá? Então, sim, vai se beneficiar dessa alimentação também. Tá, para todas as mulheres. E as frutas vermelhas maravilhosas? As frutas vermelhas vão trabalhar aí, né, nesse relaxamento de sistema nervoso, que a mulher fica super tensa, na redução da inflamação, na redução do inchaço e no bem-estar. A gente pode linkar aqui de novo com esse lado, com a banana, com a aveia, o cacau, que vão melhorar aí, né, os sintomas de irritabilidade, de ficar para baixo, né, com a sensação de depressão, chorona demais. Então aí a gente vai, sementes de abóbora, girassol, por exemplo, o cacau, banana, o abacate. E um chazinho de dormir vai bem? Vai bem, porque se eu não durmo, se eu aumento o meu estresse, o que acontece? Os sintomas da TPM vão piorar. Vamos trabalhar com melissa, camomila, por exemplo. Camomila gostosinho. Isso, pode usar um óleo essencial de lavanda. Mas tem um óleo essencial que amarra, né, todos esses sintomas da TPM, que é o de manjerona. Manjerona. Então, esse óleo essencial vai trabalhar inchaço, vai trabalhar sistema nervoso, o sono, vai trabalhar, já falei da retenção de líquido, as dores, né? Dores na mama, por exemplo, e regulação do ciclo menstrual. Que legal, Fê. E você sabe que agora, assim, não, a Fê sabe, mas eu digo para o grande público, já vi até que quando é prescrito, né, por vocês profissionais da área, dá para colocar até naquelas embalagenzinhas que tem um rolon e você pode passar... Pode passar no corpo. No então, corpo, tem você algumas... passa e fica sentindo o cheiro. Exatamente. Não é isso? Em algumas áreas do corpo. Olha só que legal. Então, busquem, a gente comenta aqui o que é possível. O pessoal de casa, claro, busca informações com os profissionais que estão atendendo aí, que estão cuidando especificamente de vocês. Mas vou deixar um contato da nossa queridíssima nutricionista, ela que está sempre no Você Bonita, sempre linda assim, viu? É desfile, ela vem aqui toda maravilhosa para o estúdio, assim que é legal. @fernandapaulucci.nutri, o Paulucci com 2 Cs, @fernandapaulucci.nutri. Vou deixar o contato para vocês da clínica 3884-7612, 3884-7612. Obrigada mais uma vez, sempre imagina. super prazer tê-la aqui. Beijo, bom feriado, Beijo. Até a próxima.